Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. No vídeo de hoje, nós vamos fazer brownies para vender. Eu vou ensinar para vocês a minha receita de brownie. Eu quero que vocês comecem a fazer e comecem a ganhar dinheiro com essa receita. Vamos fazer uma receita bem simples, bem econômica e ao mesmo tempo bem elaborada. Vamos fazer aquele brownie bem chocolatudo, com aquela casquinha crocante por cima e bem úmido por dentro, como um brownie deve ser. Vou ensinar para vocês tudo nos detalhes. E no finalzinho do vídeo eu quero falar para vocês também sobre o preço de custo dessa receita. Vamos falar também sobre sugestão de preço de venda, de revenda. Vou mostrar para vocês como embalar, formas de você vender e de apresentar para os seus clientes. Está um vídeo super completinho, do jeito que vocês gostam. Então, me acompanhem daí e bora pro vídeo. E antes de começar aqui a minha receita, eu quero contar para vocês que se você não tiver uma batedeira, não se preocupe, você vai conseguir fazer o seu brownie também. Basta você ter em mãos um fouet e uma espátula. Esses dois itens são indispensáveis aqui para a nossa produção de brownies, tá? Mas assim que você puder, adquira uma batedeira, porque ela vai facilitar muito a sua vida, porque eu tenho certeza que você vai começar a fazer brownie para vender muito brownie. Então aqui vai facilitar o processo. Tá? Eu vou estar utilizando a batedeira hoje para mostrar para vocês como que eu faço esse processo com a batedeira. Vou ensinar para vocês uma forma de vocês pesarem aí, tá? E ficar bem certinho, igualzinho a minha receita. Então, para garantir isso, você vai precisar de um copo medidor, tá bom? Eu vou aqui pesar o açúcar e eu vou precisar de 250 gramas de açúcar. Aqui no copo medidor nós temos a marcação de açúcar. Então, você vai vir nessa marcação e vai colocar aqui 250. Eu vou mostrar para vocês se a marcação do copo medidor vai ser igualzinho a da balança, tá? Então, eu vou acrescentando aqui o açúcar. Estou usando açúcar cristal. Eu gosto de fazer brownie com açúcar cristal, gente, porque, na minha opinião, aquela casquinha que se forma em cima do brownie, ele se dá mais com açúcar cristal. Olha só, gente, 250 gramas de açúcar, exatamente 250 gramas de açúcar aqui na marcação do copo medidor, vocês conseguem ver? Então, olha, não tem uma balança? Pode fazer essa receita toda aqui com o copo medidor que eu vou ensinar para vocês. Vamos colocar aqui, então, 250 gramas do açúcar no bol da batedeira e, junto com esse açúcar, eu já vou acrescentar aqui 3 ovos. Tá? Os meus ovos, eles são grandes. Se por um acaso vocês estiverem trabalhando com os ovos bem pequenininhos, podem acrescentar 4. Mas, a princípio aqui, olha, com os ovos grandes, a gente vai precisar somente de 3. Agora, para começar aqui o processo, eu vou bater os ovos com açúcar, até que fique tudo bem homogêneo e vire um creminho branco. Olha, gente, aqui eu pesei 150 gramas de chocolate em pó. Estou utilizando o chocolate em pó 50% cacau. Mas, aqui no copo medidor, eu quero mostrar isso para vocês. Vocês vão colocar o chocolate, vão bater aí o copo para poder assentar e ficar bem certinho a marcação do chocolate. E olha só, aqui na marcação de chocolate, vocês vão colocar até o 200. Tá dando para ver? O meu copo ele já está um pouco apagadinho, mas olha, aqui na marcação do chocolate é 200, tá? Então, se você não estiver trabalhando com a balança, é importante você se atentar a isso. Por isso que é sempre importante pesar todos os ingredientes na balança, gente, porque aqui, olha, é precisão. Você não tem erro. Se você não tiver, eu vou deixar na descrição do vídeo como que você vai medir no copo medidor, mas preste bastante atenção. Dá umas batidas para ele ficar bem nivelado e aí sim você vai contar aqui, olha, na marcação de 200 gramas, tá bom? Agora, vamos continuar o nosso processo aqui. Olha só, gente, bater o suficiente só para ficar assim, tá? Bati aqui uns 3 minutinhos. Vou acrescentar uma tampinha de essência de baunilha. Aqui eu já vou acrescentar o meu chocolate em pó, como eu mostrei para vocês, eu pesei aí, né? 150 gramas. E aqui, para começar já a bater com esse chocolate em pó, eu tenho 100 gramas de margarina derretida. E sim, gente, eu estou utilizando a margarina, você pode utilizar a manteiga. Só que aí lá no finalzinho do vídeo, o seu valor vai ficar um pouco diferente se você estiver utilizando a manteiga, tá bom? Vamos aqui acrescentar a farinha de trigo.
Eu já vou pesar a farinha de trigo aqui para mostrar para vocês. A farinha de trigo são 150 gramas também. E aqui no copo medidor, eu já tenho uma marcação de farinha, tá? Vocês vão ver aí no copo de vocês. Então, eu vou colocar aqui 150 e vou mostrar para vocês até onde que vai a farinha na marcação do copo. Isso tudo eu estou fazendo para você que não tem balança, tá? Então, aqui é um vídeo de valor para você que quer fazer para vender. Pega todas essas dicas que são importantes, tá? Olha, 150 gramas de farinha, pesadinho aqui na balança. E agora eu vou mostrar para vocês onde que vai essa farinha na marcação. Sempre lembrando de dar aquela batidinha para assentar. E a farinha, gente, ela realmente vai no 150, tá vendo? Então, só o chocolate que não foi na marcação certinha de 150. O chocolate foi lá para o 200. Vou deixar na descrição para vocês. Agora, já vou acrescentar a minha farinha e já vou bater tudo junto aqui. Esse processo é super simples de fazer, agora é só misturar tudo. Nessa hora, a batedeira ela vai te ajudar, por conta que a massa ela fica um pouco pesada. Mas se você estiver fazendo aí com a espátula, eu só te aconselho a utilizar uma espátula de silicone, daquelas bem firmes, tá? Para você conseguir aí misturar sua massa com facilidade. E aí aqui na batedeira, se você for utilizar a batedeira também assim como eu, você vai batendo e vai retirando aqui da parede da batedeira todos os ingredientes que ficam grudados, tá? A farinha e o chocolate. Bate um pouquinho, mistura e bate mais um pouquinho. E esse é um processo rápido, tá, gente? Vou bater aqui só até que fique tudo bem homogêneo, não precisa ficar batendo toda a vida, não. Agora chegou a hora de colocarmos aqui toda essa massa na forma. E deixa eu mostrar para vocês. Eu coloquei papel manteiga aqui na minha forma, tá? Eu te aconselho a fazer o mesmo, para poder você conseguir aí depois desenformar e cortar os seus brownies bem certinho, sem que eles grudem na forma, sem que eles quebrem. Então, o papel manteiga nessa hora é importante. E olha, é assim que a sua massa do brownie vai ficar. É uma massa pesadinha, sim, bem densa, tá? Para você ter aí uma qualidade de brownie, que eu vou mostrar para vocês, é assim que a sua massa deve ficar. Tá? Então, acrescenta aí toda a sua massa na forma e espalha muito bem. Nessa hora, é importante você ter aí a sua espátula para poder raspar bem aqui, né? Toda a massa do bowl, não deixar nem um pouquinho de massa aqui para trás. Olha só, gente, deixa eu ensinar para vocês como que eu faço para o meu brownie ficar bem espalhadinho aqui na forma para ele poder assar bem certinho. Eu pego uma colher e coloquei a massa toda aqui na forma, eu vou fazendo esse movimento, olha. Eu vou levando massa de um lado para o outro, assim, olha, como se fosse um zigue-zague. Aí, assim, desse jeito, eu estou espalhando a massa para todos os lados. E no final, ele vai ficar igualmente distribuído, né? Massa tanto no meio quanto nas pontinhas, igualmente distribuído. Olha só, desse jeitinho, porque é uma massa densa assim, é uma massa pesadinha e é assim mesmo. É só você ir fazendo esse movimento em zigue-zague que você já vai conseguir espalhar aí bem a sua massa por toda a sua forma. Certifique-se de que você fez isso para não deixar a sua massa mais fina de um lado, mais concentrada do outro, tá? Para isso, na hora de você cortar o seu brownie, eles vão ficar bem padrão, bem bonitinho, bem padronizado. E deixa eu falar com vocês, tempo de forno, já deixei o meu forno pré-aquecendo a 180 graus. O meu brownie no meu forno, nessa quantidade que eu estou mostrando para vocês, nessa forma 20 por 30, fica exatamente 25 minutos assando. Esse tempo você vai precisar conhecer o seu brownie, a sua forma e o seu forno, tá bom? Porque o brownie ele não pode assar demais. Então você vai fazendo o teste do palito. O seu palito ele precisa sair sujo, mas não muito sujo e nem limpinho demais.
tá? Ele precisa sair um sujinho. E aí esse prazo é 25 minutos aqui no meu forno, tá bom? Então assim que estiver pronto, eu já volto para mostrar o resultado para vocês. Nós vamos cortar, vamos embalar e vamos falar de preço. Então não saia daí, que para vocês, olha, é num piscar de olhos. Prontinho, gente, o meu brownie já ficou pronto, já retirei do forno e já retirei da forma, tá? O papel manteiga ele facilita muito nessa hora, porque aí você já pode retirar da forma para você partir, né? Fica mais fácil. Bom, gente, eu tenho aqui cortador quadrado. Esse aqui é o tamanho 4x4. Esse 4x4, ele é tamanhos assim, bom para você vender, tanto para revenda, por exemplo, você vai deixar em uma padaria para poder vender esse tamanho aqui, ele é excelente. Ou para você fazer também em festas, né, para festas como lembrancinha. Então, olha, 4x4, eu vou dar essas duas opções. E tem também aqui o 6x6. Esse 6x6 já é aquele tamanho que a gente vende individual, ou você pode aí vender, você mesmo vender, né? E muitas das vezes as pessoas fazem ele recheado. Esse é o tamanho bom para você fazer recheado. Se você não tiver um cortador, pode pegar aí alguma coisa de plástico, uma espátula de plástico, que já facilita muito. E o plástico, gente, é melhor do que a faca, tá? Porque no plástico não gruda muito. Mas eu sempre utilizo a faca para fazer isso daqui, olha. Eu retiro sempre. Primeira coisa que eu faço já é retirar essas bordas. Eu não corto os meus brownies com a borda. Essa borda todo mundo sabe que ela fica mais ressecadinha e aí você pode fazer outra coisa com essas bordas, tá? Você pode vender de outra forma, mas eu não vendo aqui no brownie cortadinho. Eu sempre retiro elas primeiro. E retirando elas assim, fica mais fácil para o nosso trabalho aqui. E agora eu vou trabalhar com vocês, como eu falei, com o meu cortador 4x4. Eu vou cortar, simplesmente cortar. Vocês podem simplesmente marcar somente e cortar com a espátula de plástico, ou você pode cortar diretamente mesmo com o cortador. Desse jeitinho aqui, olha. Aprofunda o cortador e puxa. Olha, desse jeito. A minha massa, ela fica numa altura aqui, gente, que até ultrapassa um pouquinho do meu cortador, mas para mim é uma altura perfeita. E aí você tem duas opções. Você pode retirar o seu brownie de baixo para cima, desse jeito. Olha. Com muito cuidado, né? E olha como que ele fica. Vocês podem também tirar de cima para baixo. Olha. O que dá certo também. Só basta ter muito cuidado para não danificar demais a casquinha. Aí vocês veem aí a forma mais fácil de vocês tirarem, né? De baixo para cima ou de cima para baixo. Ou vocês podem fazer assim também, ó, vou dar outra opção. Pega o cortador do tamanho que você quer e simplesmente faz uma marcação. Olha, marquei, tá vendo? Aí eu venho com a espátula e corto assim, olha. O que facilita muito, porque aí você não danifica demais a sua casquinha, tá vendo? Olha, a casquinha ficou inteirinha. Olha só que gracinha. Tá? Então, essa é uma forma fácil também de você trabalhar. Deixa eu cortar um grande. Eu já sei que desse tamanho aqui de 4x4, gente, essa receita me rende 25 unidades, tá? Então, lembrando, nós vamos estar trabalhando com esse tamanho, porque esse é o tamanho ideal para você fazer para revenda. Mas deixa eu mostrar para vocês como que fica um tamanho maior. Esse aqui é o de 6, tá? Olha, eu vou marcar somente. Tá dando para ver? E vou retirar aqui com a espátula. E olha como que a espátula de plástico, gente, é ótima para isso, porque ela não gruda massa, tá vendo? E olha, o brownie sai perfeito. Olha que maravilha de brownie. Olha só que perfeição. Estão vendo como que ele é bem úmido por dentro?
Olha. Tá? Então, esse aqui é o tamanho que normalmente as pessoas vendem recheados. Mas, como eu falei com vocês, eu quero trabalhar somente com os de festa e os de revenda. Não que você não possa vender isso daqui, tá, gente? A gente vende a unidade também, vende bastante. Agora eu vou cortar todos e depois eu volto. Eu já cortei aqui todo o meu brownie e separei alguns tamanhos para poder mostrar para vocês algumas formas de vocês estarem vendendo esses brownies, tá? Então, nós temos aqui vários tamanhos. Olha, vamos começar, deixa eu apresentar para vocês o tamanho de centro de festa. Olha como que você pode vender o seu brownie. Esse aqui é o tamanho 3x3. É um tamanho que você pode oferecer aí para os seus clientes como centro de festa. Eu coloquei aqui nessas forminhas de pétala de acetato, que é para valorizar o nosso produto, claro, né? Isso daqui, gente, brownie é um doce fino, tá? É um doce fino, super valorizado. Isso aqui para festa de casamento, de 15 anos. Isso aqui você consegue vender muito aí também para os seus clientes como centro de festa. Temos também o tamanho 4x4, que você pode fazer para revendas, né? Como eu falei com vocês, para vocês deixarem aí nas padarias, nos lugares onde você pode fazer parceria aí para o local revender os seus brownies, tá? Olha, aí o tamanho, gente, vocês vão fazendo conforme vocês preferirem. É só ir calculando certinho, porque cada tamanho vai ter um rendimento diferente. O tamanho 4x4, essa receita rende 25 unidades, tá bom? Nessa forma que eu mostrei para vocês. Minha forma tem 20x30. Então, dá para você fazer aí 25 unidades. E as outras vocês vão fazendo e vão calculando aí. E também temos esse tamanho aqui 6x6, que é o tamanho grande que as pessoas vendem recheado. Se você quiser rechear, é só você partir aí o seu brownie ao meio, colocar o recheio e aí vai ter 2 camadas de brownie. Esse tamanho aqui também está perfeito para você trabalhar com ele recheado, então dá para você partir ao meio e rechear. Eu particularmente amo comer brownie desse jeitinho aqui, sem recheio, sem cobertura, sem nada, porque aqui esse brownie é muito saboroso, gente. Ele tem muito sabor de chocolate. Vocês conseguem ver, né? Olha, só pela cor do brownie vocês já conseguem ver como ele é bem chocolatudo e como ele é úmido. Vocês conseguem imaginar isso, gente? Olha o sabor disso, isso é perfeito. E olha, a casquinha tá perfeitinha aqui, né? Tem uma casquinha super crocante aqui. Olha só que lindo. Esse é o brownie perfeito que eu tenho para apresentar para vocês. Agora, nós vamos embalar. Deixa eu mostrar para vocês alguma forma de embalar esses brownies aqui para vender. Olha só, gente, eu tenho para apresentar para vocês 2 embalagens. Eu tenho aqui esse papel chumbo, que você compra aí 1000 unidades, vem bastante papel e ele é baratinho, que você pode estar apresentando essa embalagem para um cliente que queira fazer em uma festa, por exemplo, uma festa de bodas, né? Um aniversário assim mais adulto, vamos dizer assim. Deixa eu mostrar para vocês, porque esse papel chumbo, vocês conseguem comprar ele em várias cores diferentes. Então, você consegue entregar aí para o seu cliente na temática da festa, na cor, né, que o cliente quiser. Aqui você põe a sua etiqueta, depois nós vamos falar um pouquinho da etiqueta. Você pode colocar a sua etiqueta ou uma etiqueta de prazo de validade, né? De fabricação e validade. Olha, a sua etiqueta. E olha só como que você pode apresentar aí para o seu cliente para uma festa mais chique, assim, mais adulta, né? Pode ser assim também com esse papel chumbo, como pode também você apresentar aí no celofane, que também é muito bem embalado no celofane, porque o cliente consegue ver o produto aqui através do celofane. E como que você vai fazer? Eu retirei as luvas, tá, gente? Porque para trabalhar aqui com a embalagem é mais difícil. Mas olha só, você vai pegar o seu brownie, vai colocar ele de cabeça para baixo, tá? Então a casquinha
vai ficar para baixo, porque nós vamos embalar ele assim, olha, virado o contrário, tá? Olha, pega um pouquinho de durex, aí é um pedacinho mesmo, tá? Só para colar aqui. E agora você vai embalar como se fosse um pacotinho de presente. Olha só, super fácil. E o celofane, gente, tem o seu valor aqui porque o cliente consegue ver o produto através dele. Aqui eu coloco a etiqueta no fundo. Esse é o fundo, tá, gente? E aqui vai ficar a parte da frente. Olha, eu não cubro o meu brownie com a minha etiqueta, porque eu gosto de deixar o meu brownie assim, à mostra, para o cliente ver, tá? Porque aqui praticamente você cobre metade do seu brownie. E aqui, se você não tiver uma etiqueta, você pode comprar uma etiqueta pronta, como pode ser também essas aqui, de fabricação e validade, tá? Então aqui, olha, já fiz 2 apresentações para vocês. Essa daqui é a terceira, que é o centro de festa, que você pode também oferecer aí os seus serviços para poder vender os brownies pequenininhos, né, como doce. E você pode também, olha, esse menorzinho, essa embalagem aqui, gente, é o tamanho 20 por 20, tá? Ideal para você embalar aí os tamanhos de 5 por 5, 6 por 6. Vocês viram que deu certinho, né? Mas eu vou embalar aqui um menorzinho nessa embalagem mesmo. Porém, se você for trabalhar com vários tamanhos, é legal você comprar o 15 por 15 ou 10 por 10, tá? Para você não estar desperdiçando celofane, porque esse aqui, olha, é um pouquinho grande para esse tamanho de brownie 4 por 4. Mas dá também, olha, mesma coisa. Coloca ele de cabeça para baixo e embala como se fosse um presentinho. E olha que gracinha que fica. Eu dobro um pouquinho as pontas, né, porque o plástico está um pouquinho maior. E faço o durex. Aí você pode, deixa eu mostrar para vocês, colocar a etiqueta. Eu vou colocar a etiqueta em cima, só para vocês verem, tá? Desse jeitinho aqui, olha. Aí embaixo ficou só o durex, tá? Então você pode fazer isso, pode passar só o durex e a etiquetinha na parte de cima, pode deixar a etiquetinha na parte de baixo e em cima sem nada. Isso aí fica a critério de vocês. Ou vocês podem também não colocar a etiquetinha e colocar um lacinho. Olha, passo o durex na parte de baixo e aqui na parte de cima fica um lacinho. E assim você pode fazer para um chá revelação, para uma festinha infantil ou qualquer festa de qualquer idade. Isso aqui como lembrancinha, isso aqui como enfeite da mesa. Isso quem vai determinar vai ser o seu cliente. Você só vai oferecer essas opções para ele, né? Então, olha só que lindos que ficaram as opções que eu deixei para vocês. Basta usar a criatividade e vender o seu brownie aí de todas as formas. Um brownie de qualidade, fresquinho. Vamos falar um pouquinho sobre a validade aí dos nossos brownies. Se você for vender o seu brownie desse jeitinho que eu ensinei para vocês, bem embaladinho e sem recheio, sem cobertura, sem nada, ele tem uma validade de até 7 dias, para você estar aí vendendo para o seu cliente ainda um produto com qualidade. Então, é de 5 a 7 dias para você vender o seu brownie, tá? E estamos falando para você vender um produto de qualidade, então fica essa dica. Se você colocar recheio ou cobertura, isso vai variar muito do recheio ou da cobertura, mas o prazo médio deles aí de validade são até 3 dias, né? Então vai depender muito também do seu recheio. Se não houver fruta fresca, então tem que avaliar direitinho cada caso. Mas como eu estou apresentando para vocês um produto sem recheio, são 7 dias. Claro que você vai entregar esse brownie aqui para o seu cliente como centro de festa, embalado em uma caixa apropriada para doces, né? Mas aí ele vai colocar lá na mesa e vai ficar exposto ao ar, então aí já começa a cair a validade dele, então é 1, 2 dias no máximo. Eles embaladinhos assim, 7 dias, com recheio, 3 dias, dependendo do recheio. Então fica a dica para vocês. E olha como que ficaram lindos os meus brownies. Eu tenho certeza que você vai fazer o maior sucesso com essa receita. Ela é uma receita super prática, vocês viram que não precisa de chocolate nobre e fica perfeito, fica uma massa maravilhosa. Olha só a qualidade dessa massa. Assim como um brownie deve ser,
bem chocolatudo, bem úmido. Fácil de fazer, sem segredo, e você vai aí começar a vender seus brownies e vai virar referência em brownies na sua cidade. Então, olha, copie essa receita, pode chamar ela de sua e comece a fazer e comece a vender. Agora vamos falar de custos? Vou mostrar para vocês qual é o valor de custo dessa receita para você fazer esse brownie maravilhoso. Já estou com o meu caderninho aqui na minha mão e vou contar para vocês qual foi o valor de custo dessa receita e vou dar uma sugestão de venda para vocês também. Então vamos rapidinho falar sobre isso. Olha, a receita do brownie que eu acabei de ensinar para vocês, ela me custou R$10,79. Gente, R$10,79. E ela me rende, olha só, 25 brownies deste tamanho 4x4, que eu mostrei para vocês, que é o tamanho que eu gostaria de ensinar para vocês aí, para vocês fazerem para revenda e para festas, né? Para você poder oferecer para o seu cliente aí também para festas. Então, o celofane mais a etiqueta, independente da etiqueta, tá? Tanto essa de validade quanto essa minha etiqueta aqui personalizada, me custou 15 centavos. Então a embalagem mais a etiqueta, 15 centavos. E se eu não usar a etiqueta, olha só, assim como esse, eu uso esse pedacinho de fita de cetim, então eu considero 15 centavos também. Vamos lá. R$10,79 dividido por 25, cada unidade de brownie deste tamanho, 4x4, me tem um custo de 43 centavos. Gente, 43 centavos, vocês acreditam nisso? Olha como que é rentável você vender brownie. Aí o que eu fiz? Eu calculei, né, mais 15 centavos e esse valor passou a me custar 58 centavos. Então, cada brownie 4x4 me custou 58 centavos. E como que eu posso vender? Se eu for vender, eu mesma vendendo para as pessoas, tanto para festas quanto, né, para vender mesmo, sem ser por encomenda, eu posso colocar aí um valor de R$2,50 a R$3. Aí vai depender da quantidade. Se eu for atender uma festa e a pessoa me pedir vários brownies, 300, 400 brownies, eu posso fazer a R$2,50. E aí, se eu for vender a unidade, eu posso vender a R$3, um preço muito bom. A mesma coisa serve para revenda, gente. Se você for para revender, né, deixar em algum lugar para vender para você, você pode passar para o dono do comércio por R$2,50 e aí ele consegue vender aí por R$3 e ter a margem de lucro dele também, tá? Então, por R$2,50 dá para você fazer por revenda e dá para você fazer também em festas em maior quantidade. E se você for vender só a unidade, você mesmo vendendo, você pode vender a R$3. É uma sugestão, tá? Isso levando em consideração o meu valor de custo. Já esse grandão aqui que vocês estão vendo, ele me teve um custo de R$1,05, já contando com celofane e com a etiqueta, tá? Então, R$1,05. E eu posso vender ele, gente, por R$6 se eu estiver vendendo, né? Agora, se você for fazer para revenda, você pode vender por R$5 e a pessoa vai lá do comércio e vai ter a margem de lucro dela e vai vender por R$6. Então, dá também para você ter um bom lucro, né, com os brownies maiores, assim, deste tamanho. E se você for fazer o recheado, aí você vai precisar calcular o recheio. Eu não vou passar para vocês valores do recheado, porque eu não estou fazendo recheado para calcular para vocês, tá bom? Então, aqui ficou uma ideia maravilhosa, um brownie perfeito para você começar a fazer hoje ainda. Não perca tempo. E já comece aí a vender o seu brownie, fazer o seu nome aí na sua cidade, fabricando os seus brownies em casa. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada a você que ficou aqui comigo até o final e até o próximo vídeo.